Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao treinamento da Truth Commerce e o caminho para o cadastro perfeito. Esse primeiro treinamento é basicamente uma iniciação de como vocês vão poder estruturar bons anúncios dentro do Mercado Livre, que hoje é o principal marketplace que a gente trabalha aqui dentro da Truth Commerce. Esse treinamento é o mesmo que a gente utiliza internamente com a nossa equipe e agora você também vai poder aprender como a gente utiliza no padrão Truth Commerce. Eu sou Vitor Saltier do Truth Commerce e hoje eu vou guiar passo a passo com tudo o que vocês precisam saber para criar anúncios profissionais que realmente vendam dentro dessa plataforma. Então pega o caderninho aí e vamos para o treinamento. Então vamos lá, o caminho para o cadastro perfeito. A primeira coisa que a gente precisa entender é uma coisa que a gente chama aqui dentro da empresa de passo a passo do sucesso. Cada anúncio ele tem basicamente 5 passos que a gente precisa conferir antes de um anúncio ser exportado para algum marketplace, que é o título, a descrição, as dimensões, que seria a cubagem do teu produto, o código EAN, que seria basicamente códigos de barra do teu produto, e o álbum de fotos. Com esses 5 passos, a gente fazendo eles nessa exata ordem, a gente consegue criar um anúncio que vende muito bem dentro dessas plataformas. Então a gente vai destrinchar cada passo com bastante especificidade para a gente poder aprender como funciona cada etapa dentro de um cadastro só. Uma coisa que a gente precisa entender são as primeiras 10 vendas dentro da plataforma. Elas são de extrema importância porque são elas que vão definir se tu é um bom vendedor ou não dentro do Mercado Livre. O Mercado Livre julga muito os novos vendedores de acordo com o comportamento e como eles reagem às primeiras 10 vendas. Então, nas primeiras 10 vendas, a gente tem algo que a gente chama de reputação. A reputação, ela é basicamente a forma como o próprio Mercado Livre avalia os compradores. Então, quanto mais benefícios tu oferecer para o cliente, sejam eles entregas no prazo, entregas sem reclamações, postagem no prazo, maior é o teu volume de vendas por conta da tua reputação. A reputação nada mais é do que a confiança que a plataforma tem. Quanto maior essa confiança, maior a exposição dos teus anúncios nos resultados de buscas dos clientes do Mercado Livre. Hoje a gente tem 5 cores de reputação: verde forte, fraco, amarelo, laranja e vermelho. Quanto mais verde, maior a tua reputação e maior o teu volume de vendas e exposição dos teus anúncios. E quanto menor a tua cor, né, vermelha, laranja ou amarela, menos visibilidade e maiores restrições tu tem dentro da plataforma. Então, algumas estratégias que a gente utiliza para a gente começar bem essas 10 primeiras vendas seria vender produtos na 0 a 0, então fazer produtos com preços bem atrativos ali, quase que sem lucro algum, para que a gente possa alcançar essas 10 vendas e aí sim desbloquear várias ferramentas que a própria plataforma nos disponibiliza, e também o programa Decola. Ao ativarmos o programa Decola, o usuário ele tem acesso a algumas vantagens dentro da plataforma, que seria a reputação no verde claro, o mercado Ads e produtos elegíveis a catálogo, além de alguns anúncios terem uma maior exposição por um curto período de tempo. Mas tudo isso tem um preço. Hoje, o Mercado Livre ele disponibiliza R$ 250 de caixa. Então você precisa enviar R$ 250 para dentro da plataforma, onde a cada erro que você comete, você perde R$ 50. Ou seja, vocês têm 5 chances para mandar os seus anúncios sem nenhum tipo de erro. E se no final do programa você não cometeu nenhum erro nos anúncios, esse dinheiro volta para você sem problema nenhum, com a reputação já no verde claro. Então vamos agora para a parte mais importante que eu considero aqui dentro desse treinamento, que seria a gente cadastrar um produto juntos. Então eu vou usar como exemplo essa prateleira de mão francesa para que a gente possa exemplificar como fazer um bom anúncio. Então vamos para o passo 1. Aqui é onde tudo começa de verdade. Um bom anúncio ele não é sorte, ele é técnica. E a primeira etapa sempre vai ser o título. O título é o que define se o cliente vai clicar ou não. Ele precisa ser direto, ter boas palavras-chave e transmitir o que é o produto em até 60 caracteres. Então, aqui dentro da empresa, a gente utiliza muito a técnica de SEO, que é Search Engine Optimization, que nada mais é do que a gente utilizar palavras já consolidadas dentro das plataformas, sejam elas Google e Mercado Livre, para fazer um bom título. Então, o formato ideal sempre vai ser utilizar primeiramente uma palavra principal, depois especificações técnicas e depois informações relevantes. Por exemplo, prateleira
vamos utilizar, né, deste produto aqui, ela seria uma prateleira MDF de parede de 30 por 60 centímetros. Informações relevantes seriam com mão francesa. Então, os primeiros 60 caracteres do nosso título, eles sempre devem ter as informações mais relevantes para aquele anúncio. Ferramentas para buscas que a gente pode utilizar seriam o Uber Suggest, o Google Analytics, o próprio Mercado Livre Tendências e o Google Trends, que são ferramentas onde a gente pode verificar se as palavras estão sendo utilizadas. Por exemplo, existe um item que ele é procurado de duas maneiras dentro do Mercado Livre, que é um difusor de aromas. Ele pode ser buscado como difusor, cheirinhos para ambientes, aromatizador. Então, tudo isso a gente vai fazer um estudo antes de fazer um título para que a gente possa ser assertivo naquele título e a gente possa utilizar essas palavras-chave para que elas sejam buscadas e o cliente encontre o nosso produto dentro da plataforma. O título ele precisa ser claro e direto, sempre. Ele precisa conter tudo que o cliente busca. Então, brinquem com as palavras-chave. Utilize o Mercado Livre Tendências para verificar também como os concorrentes estão vendendo o mesmo produto, que palavras-chave estão sendo utilizadas, quais as palavras-chave mais vistas dentro daqueles anúncios. Então, abusem dessas ferramentas para que a gente consiga fazer um bom título. Aqui tem algumas outras técnicas que a gente gosta de utilizar para procurar as palavras mais pesquisadas. Então, por exemplo, eu estou vendendo uma prateleira. Se eu coloco no próprio buscador do Mercado Livre prateleira, ele me aparece as 5 palavras-chave mais pesquisadas após os clientes digitarem prateleiras. Então, aqui a gente já tem 5 palavras-chave a mais para brincar no nosso título e verificar qual ela vai gerar mais busca. Então, ele nos dá ali prateleira industrial, prateleira de banheiro, prateleira de parede, prateleira em MDF e prateleira para cozinha. Além, ali na imagem da direita, que a gente pode utilizar o Google Trends para ver o que os clientes fora do Mercado Livre estão pesquisando para encontrar o teu produto dentro do Google. Então ali, prateleira sobre medida, prateleira 180 centímetros, prateleira quarto de bebê, estante para livros, que também é outra forma de buscar a prateleira. Então, usem e abusem dessas ferramentas para fazer um bom título. Outra coisa que a gente pode fazer também é verificar aqui nessa aba, que seria a categoria específica do produto, o que os clientes mais estão buscando. Porque quando a gente clica ali na palavra prateleira, ele nos direciona lá para a vitrine da categoria de prateleiras. Então ali a gente consegue fazer todo um estudo do que os clientes estão utilizando nos títulos, quais as palavras-chave mais buscadas, quais as mais utilizadas. Além de que, se a gente descer um pouquinho ali na vitrine, a gente tem acesso a esta aba aqui, que é outras pessoas pesquisaram, que também ele nos dá algumas palavras-chave para serem utilizadas, e se elas forem interessantes e se adequarem ao teu produto, a gente deve utilizar elas porque são palavras-chave fortes para serem usadas em um título. Aqui é a vitrine que eu falei anteriormente da categoria. Então, se a gente perceber, alguns vendedores utilizam a palavra estante de parede, estante prateleira de parede, estante decorativo estilo industrial, aqui prateleira de parede, nicho, suporte embutido, prateleira suporte. Então a gente pode utilizar aqui os anúncios mais vendidos de outros vendedores para entender quais as palavras-chave mais se encaixam no nosso produto e utilizar elas também no nosso anúncio. Então aqui eu consigo verificar que o terceiro mais vendido é a prateleira mais parecida que eu tenho ali, que eu poderia utilizar as palavras-chave no meu produto. Então a gente pode utilizar aqui prateleira, decorativa, estilo industrial, cor amadeirado. A gente pode utilizar todas essas palavras no nosso título para ranquear o produto aqui também dentro dessa vitrine da categoria de prateleiras. Outra ferramenta de busca que eu citei anteriormente seria o Mercado Trends. Então aqui a gente consegue verificar quais as buscas mais desejadas, quais as tendências mais populares e o que os usuários também buscam dentro da categoria. Então, por exemplo, na categoria de casa e construção, né, que se a gente verificar aqui, casa, móveis e decoração é a categoria principal e a prateleira é uma subcategoria. Dentro dessa categoria, os clientes também buscam sofás, colchão, escrivaninha, banquetes. Então, se o nosso cliente ele também possui esses itens, é interessante que a gente passe para ele que seria bons itens para colocar também na nossa loja. Então agora a gente chega no nosso segundo passo, porque na descrição é onde a gente consegue convencer o cliente. Então pensa que um anúncio é sempre uma venda. Dentro da descrição é o melhor local para mostrar que o teu produto é a melhor escolha.
porque a descrição ela é feita sempre para quebrar objeções do cliente. Então a descrição, junto com as fotos do produto que nós vamos falar mais para frente, elas vão servir para quebrar todas as dúvidas que o cliente possa ter sobre esse produto. Então fazer uma boa descrição é imprescindível e é fundamental para qualquer tipo de anúncio. Então, como eu falei anteriormente, todo anúncio é uma venda e agora a gente precisa quebrar as objeções do nosso produto. Uma estrutura que a gente gosta de fazer aqui dentro da empresa para a gente nunca errar é começar a nossa descrição fazendo uma breve apresentação do nosso produto, mostrar para que ele serve, após fazer uma lista de benefícios desse produto, como utilizar ou instalar, especificações técnicas, pedidos da categoria como compatibilidades, dose recomendada para suplementos alimentares, por exemplo, ou se for produtos eletrônicos, qual é a compatibilidade desse produto, se for um motor de carro, por exemplo, qual a compatibilidade desse produto e o que contém na embalagem. Essa é uma estrutura que a gente utiliza aqui para a gente não errar e a gente ter uma padronização aqui dentro da empresa. Então a gente utiliza hoje o ChatGPT como uma ferramenta, porque muitas das vezes a gente passa algumas informações para ele, ele cria uma descrição muito boa, só que ele adiciona alguns detalhes que não são congruentes com o nosso produto. Então a gente sempre utiliza o ChatGPT como ferramenta e não como verdade. Após a gente passar todas as informações e pedir para ele estruturar a descrição da maneira como a gente quer, a gente precisa ler e prestar atenção nos detalhes dessa descrição para que não contenham informações erradas sobre o nosso produto. Então, utilize o ChatGPT para padronizar todas as descrições e ser mais eficiente e mais rápido no nosso trabalho. O terceiro passo são as dimensões. Muitos vendedores acabam ignorando isso, só que são informações muito necessárias para reduzir as devoluções e as reclamações dos seus anúncios. Então sempre informe altura, largura, profundidade, peso. Se for da categoria de roupas, vestuário, sempre passe para o cliente as tabelas de medidas de cada dimensão ali da manga, do peito, do busto, da cintura, dos ombros. Se for eletrônicos, inclua informações como voltagem, capacidade, compatibilidade. Se for suplementos alimentares, introduza dose recomendada, tabela nutricional. Se for, por exemplo, tênis, a gente precisa colocar ali o comprimento com os tamanhos, porque afinal cada marca tem um estilo de numeração diferente. Então a gente sempre precisa informar essas questões para os clientes para que eles não gerem dúvidas. E onde a gente vai colocar isso? A gente pode colocar tanto nas fotos quanto nas descrições. Então usem e abusem da questão das dimensões para também ser uma forma de quebrar a objeção do cliente. Outro ponto muito importante também é o código de barras, porque ele é essencial para vincular produtos no catálogo. Produtos com código de barras, além da gente conseguir emitir as notas fiscais do nosso produto, os códigos de barra, eles ajudam a gente ranquear um produto dentro de uma plataforma, seja adicionando ele à venda de catálogo, seja apenas colocando o código de barras para provar que o nosso produto é original, porque com um código de barras, os nossos produtos aparecem melhor posicionados na vitrine do Mercado Livre, eles passam mais confiança para o comprador. Então sempre consulte na embalagem ou no site do fabricante ou até na nota fiscal o código de barra real do teu produto. E se for vender produtos com variações como cores, tamanhos, cada produto tem o seu código de barras individual. Então sempre utilize códigos de barras diferentes, nunca o mesmo código de barras para todas as variações daquele produto. Então vamos lá. Quinto passo, como fazer boas fotos. Aqui é uma das partes mais importantes do nosso anúncio, porque é na foto que o cliente ele para a tela e ele clica no nosso produto. Então uma regra bem simples é que uma foto ruim é uma venda perdida. A gente sempre precisa priorizar boas fotos, fotos que mostrem o que o produto é e o que ele faz logo de cara. Então, utilizar as fotos para fazer boas vendas é uma das etapas mais importantes aqui do nosso anúncio. Regras de ouro que a gente utiliza aqui dentro da empresa para as fotos é fundo branco ou claro para dar mais destaque no catálogo, na vitrine ali do Mercado Livre. Algumas categorias é obrigatório o fundo branco e outras é obrigatório o fundo ambientado. Por exemplo, a categoria de móveis é obrigatório que o produto esteja ambientado no cômodo da casa. Já a categoria de suplementos alimentares é obrigatório que o fundo seja branco e tenha apenas o produto em destaque.
Outra coisa muito importante é que a gente precisa mostrar o produto de vários ângulos diferentes, incluindo o de frente, na diagonal, uma foto do produto sendo utilizado, uma foto do detalhe do produto, então costura, material, acabamento. Resolução mínima de todas as fotos sempre é 1200 por 1200, é uma resolução onde a foto ela fica em HD e ela não perde qualidade quando ela é comprimida pelo Mercado Livre. E uma coisa muito importante também é evitar marcas d'água e logo, porque o Mercado Livre pode nos penalizar e banir o anúncio por conta disso. Uma estrutura ideal que a gente gosta de utilizar também, que seria a ordem das fotos, é sempre que a foto principal seja o produto por inteiro, mostrando o que ele faz e o que ele é, basicamente. Então, a partir daí a gente pode ir para fotos de ângulos diferentes do produto, detalhes da qualidade, fotos do produto ambientado, variações e fotos com dimensões. Eu coloquei como exemplo ali, colocar uma pessoa segurando o produto para ter uma noção real, dependendo do que for. Se for um móvel, colocar ele já no cômodo da casa para exemplificar qual que é o tamanho daquele móvel. Então a gente pode ter aí várias fotos diferentes e aqui a gente precisa utilizar bastante a criatividade. Sempre usem um pensamento crítico de se eu fosse comprar este produto, o que eu gostaria de saber dele. E a partir daí a gente faz tantas fotos quanto as descrições desse produto. Então aqui eu trouxe alguns exemplos do nosso produto que a gente utilizou, que seria uma prateleira. A primeira foto de capa já mostra de fato que é uma prateleira suspensa de 2 andares, que ela suporta livros, quadros, vasos e outros tipos de decoração. Depois as fotos 2 e 3 mostram as características do produto, então mostra ali que o produto suporta até 50 quilos, ele já vem pronto para instalar na parede, ele acompanha os parafusos e as buchas de instalação, ele é de madeira maciça, 100% seca, que não enverga, ela é uma madeira já com verniz, que tem alta durabilidade e mostra ali algumas comparações com outros lojistas. Então é sempre importante ter essas informações para o cliente ver valor no nosso produto. São essas as fotos que vão diferenciar o nosso produto dos outros vendedores e que vai fazer com que a gente consiga essa venda. Entra naquela questão do quebrar a objeção. Aqui eu estou quebrando várias objeções do cliente para que ele escolha o meu produto para realizar a compra. Então usem e abusem dessas fotos de características que é muito importante. Trouxe aqui também outras fotos de ângulos diferentes, então ali uma foto na diagonal e uma foto do produto de frente, trazendo outras decorações que também o cliente consegue visualizar melhor como ficaria esta prateleira no ambiente que ele gostaria de colocar. E a última foto é sempre uma das mais importantes, que é a foto das medidas do produto, mostrando ali cada dimensão bem especificada para o cliente não tenha dúvidas e que ele possa medir também na casa dele ou enfim no local onde ele quer colocar esse tipo de produto, se cabe ou não. Então é sempre importante ter esse combo de foto de capa, foto de características, fotos de ângulos diferentes e as medidas do produto. Existem outros casos, né, que a gente vai ver mais para frente e a gente vai ver ao longo de lojas, por exemplo, como eu já também citei anteriormente, que fotos de roupa precisam ter uma tabela de medidas. Fotos de produtos de suplemento alimentar precisam ter tabela nutricional. Então, existe uma coisa também que é solicitação de categoria. A gente sempre tem que fazer um estudo antes de começar uma loja para verificar quais fotos os clientes estão utilizando, para que o cliente também consiga ver tudo que a categoria pede e a gente também consiga fornecer imagens do que aquela categoria pede, porque cada categoria ela pode pedir algo diferente. É o nosso dever, a gente está esperto em relação a isso. Outra coisa que a gente também precisa se preocupar é o minha página e os clipes. A minha página nada mais é do que como se fosse uma página de apresentação de todos os teus produtos dentro do Mercado Livre. Isso é um recurso pago, então a gente precisa sempre verificar com o cliente se vai ser da necessidade dele, se vai ser do interesse dele de colocar, mas também é algo que agrega muito valor na nossa loja. E outra coisa que está muito em alta hoje dentro do Mercado Livre é os clips, que basicamente é um vídeo rápido no estilo padrão TikTok,
mostrando um pouco do produto, mostrando o que ele é, mostrando o que ele faz, que isso aumenta até em 30% a visibilidade daquele anúncio. Então é muito importante a gente colocar também clips e verificar com os clientes se eles têm a possibilidade de gravar esses clips para conseguir colocar nos anúncios, porque isso agrega demais na visibilidade do nosso anúncio. Então, resumidamente, como a gente vai criar bons anúncios no Mercado Livre? A gente vai fazer um anúncio com várias fotos de ângulos diferentes, mostrando características diferentes, mostrando as medidas. A gente vai mostrar as variações, se o produto tiver, mostrando vários ângulos, características que diferenciam uma variação de outra. A gente vai fazer sempre uma descrição completa que aborda perguntas e quebra todas as objeções dos nossos clientes. E a gente vai sempre fazer um estudo relacionado ao que os nossos concorrentes estão fazendo dentro da plataforma, que é para que a gente possa estruturar os nossos anúncios da melhor maneira possível e utilizar já palavras-chave e estruturas que já estão fortalecidas dentro da plataforma e já estão sendo muito bem utilizadas para realizar mais vendas. Então, resumidamente, é assim que a gente vai padronizar todos os nossos anúncios dentro da plataforma para que a gente possa vender cada vez mais. E como a gente vai fazer tudo isso por dentro do Bling? Basicamente, essa aqui é a área de importação de fotos dos nossos produtos, porque cada plataforma ela tem um estilo diferente. Por exemplo, no Mercado Livre, se for um produto simples, todas as fotos precisam estar no álbum principal, que seria este álbum aqui. Isso dentro do Bling, tá? E se for um produto com variação, não interessa quais fotos estão aqui no álbum principal, mas sim as fotos que estão dentro do álbum de cada plataforma. Diferentemente da Shopee, que precisa ter tanto as fotos no álbum principal, porque nas variações só existe a possibilidade de colocar uma foto por variação. Então, como a gente vai estruturar, por exemplo, uma loja, se ela for tanto no Mercado Livre quanto na Shopee, a gente vai colocar todas as fotos do produto, as 9 principais fotos, aqui no álbum principal. E aqui nas variações a gente também vai colocar todas as fotos. A única diferença é que a Shopee vai puxar somente a primeira, então ela precisa ser a foto mais importante. E o último passo de tudo, após a exportação daquele produto para dentro da plataforma, a gente vai fazer a ficha técnica. A ficha técnica ela não tem muito segredo, quanto mais melhor. Ou seja, quanto mais informações a gente conseguir colocar daquele produto e mais campos personalizados a gente conseguir preencher, melhor, porque vão ser mais quebras de objeções daquele produto e o cliente também vai conter mais informações sobre aquele produto, aumentando muito mais a nossa chance de venda. E como a gente vai estruturar tudo isso dentro do Bling? Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho por cima como a gente estrutura isso aqui dentro do próprio Bling, até para vocês terem um exemplo de como vocês podem fazer diretamente aqui, porque o Bling é sempre o centralizador de todos os projetos. É aqui que vocês vão fazer basicamente tudo. Então eu vou estar mostrando aqui um pouquinho por cima de como eu realizei alguns tipos de anúncio relacionados ao mesmo nicho, para que vocês possam usar de exemplo, tá? Então aqui dentro do Bling eu vou utilizar como exemplo o último anúncio, que foi o primeiro anúncio que eu fiz para essa loja, que é um suporte de mão francesa invertida de 20 centímetros. Eu vou clicar aqui dentro desse anúncio e se a gente perceber, eu utilizei as palavras-chave que eu encontrei nos próprios concorrentes do meu cliente, que ele utiliza a palavra mão francesa invertida e ele utiliza a palavra estilo industrial para mostrar essas mãos francesas nesse estilo mais inox, assim, um preto com um kit. Então, esse anúncio, a primeira coisa que a gente vai estruturar vai ser o código SKU do produto e o título. Após isso, a gente vai colocar o preço de venda. Uma coisa muito importante também é sempre que a condição desse produto ela precisa ser novo, ele não pode ser nem usado nem recondicionado, porque o Mercado Livre não aceita. E aqui a gente pode sempre usar como unidade. As características é muito importante a gente sempre colocar aqui a marca, o peso líquido e bruto, largura, altura e profundidade e itens por caixa. Uma coisa que também sempre prestar atenção é que todas as medidas elas precisam estar em centímetros, porque se por acaso aqui vier selecionado metros, o frete desse produto vai dar absurdamente caro. Uma dica que eu dou para vocês é sempre que forem colocar essas informações como peso e cubagem,
sempre coloquem do produto já embalado. Então, muitas das vezes os clientes nos passam essas informações, outras das vezes a gente precisa utilizar o próprio ChatGPT para procurar essas informações. Outra coisa muito importante também é o código de barras desse produto. Descendo um pouquinho mais, a gente vai vir para a descrição desse produto. Ela precisa estar sempre nesse padrão aqui, não pulando linhas desta forma aqui, porque senão lá dentro do Mercado Livre ele vai vir todo desestruturado. Então sempre utilize o quebra-linhas aqui nessa formatação. É uma dica que eu dou para vocês, porque na hora de exportar não vai dar problema. E aqui os campos customizados da categoria, que no caso, na categoria de mão francesa dentro do Mercado Livre, a única coisa que solicita como obrigatório é o modelo. Nas fotos dos produtos, a foto principal, eu utilizei essa foto aqui mostrando que é um kit, ou seja, vem o kit para instalação com 4 parafusos, 2 mãos francesas e 4 buches. A segunda foto desse produto é um produto já com ele ambientado, mostrando como ele fica na nossa parede, então mostrando aqui, dando um exemplo de como ele é na vida real. A terceira foto, mesma coisa, mostrando o produto ambientado, só que de um outro ângulo. E a quarta foto também mostrando o produto de outro ângulo, para o cliente ter toda essa visualização de como esse produto vai ficar na casa dele. Depois eu utilizo uma foto mostrando as medidas do meu produto, mostrando que é uma mão francesa de 10 cm por 21, ou seja, aqui dentro dessa mão francesa cabe uma madeira de MDF de até 20 centímetros. E aqui eu fiz uma foto mostrando um pouquinho das características do produto, mostrando que é um material de ferro de alta qualidade, que ele é uma superfície à prova de ferrugem, que ele suporta até 30 kg e mostrando um pouquinho mais os detalhes. Todas essas fotos elas foram feitas com inteligência artificial a partir das imagens de referência que eu tinha, então a gente utilizando prompts bem organizados ali e uma boa criatividade, a gente consegue fazer fotos muito boas para colocar nos anúncios dos nossos clientes. Então basicamente é isso que vocês precisam saber nessa parte mais inicial. A partir daqui vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem relacionadas a cadastro com o pessoal da equipe e com o grupo de suporte, e eu fico também à disposição a qualquer dúvida que vocês tiverem a partir deste treinamento. Fazer bons cadastros tem muito a prática, então quanto mais cadastros vocês forem fazendo, se expondo, mais criativo vocês vão ficando e melhores os anúncios de vocês vão ficando. Testem imagens novas, descrições diferentes, títulos diferentes, porque acertando um título, uma palavra-chave e uma imagem boa, o anúncio de vocês podem vender muito. Então no momento a gente vai finalizando esse primeiro treinamento e os próximos treinamentos que forem vindo, a gente vai demonstrar outras coisas além de como estruturar um anúncio.